O Direito e Literatura está de volta, a guerra e o direito. Esse é o tema do programa de hoje e aqui no estúdio os nossos convidados nos ajudam a entender mais sobre esse assunto, a literatura como condição para compreendermos melhor essa problemática. E, bom, nós somos modernos e em hobbies há essa questão, e já foi colocada tantas vezes, mas em cima do que o Mário dizia, numa provocação que ele fazia no final, sobre por que a destruição de outro se torna condição para a própria sobrevivência, algo assim, eu acrescento aquela famosa alegoria, ou enfim, metáfora do Baron de Mandeville sobre a fábula das abelhas, as abelhas que queriam somente virtude, e a rainha decreta a virtude, e a partir da decretação da virtude as abelhas começaram a se matar e o país das abelhas ruiu porque vícios privados, benefícios públicos. É uma fábula liberal, mas enfim, no fundo, há uma fábula nessa sua história sobre o relatório da Montanha de Ferro. O que tem a ver com tudo isso, eu acrescento a pergunta dele à fábula liberal da modernidade do Mandeville, caríssimo Drayton. Pois, me causou um pouco de espécie a pergunta do Mário Fleigens, no fim do primeiro bloco, mas eu sei que ele é um grande retórico e nessa perspectiva pode-se entender a pergunta dele. Foi uma pergunta meramente retórica. Ainda mais ele como psicanalista, né, que conhece essa problemática. Então, eu vou lembrar 3, 4 autores da história do pensamento ocidental para iluminar essa questão, não para dar resposta, mas para iluminar um pouco. Em Heráclito aparece o famoso fragmento: a guerra é o pai de todas as coisas. O polemos panter panton. Então, a guerra, o conflito, o polemos, daí vem polêmica em português, que seria uma espécie de motor. Porque pelo que tu disseste aí, depois houve a complementação do Lênin, da economia e outras esferas, até a reconstrução de países, parece que ela é o motor de todas as coisas. E o Hobbes, já mencionado pelo Lênin antes, o bellum, a guerra de todos, omnium contra todos, contra omnes, e o Gadamer, num escrito pequeno dele, ele diz que ele define o ser humano da seguinte forma: o ser humano é um ser que faz guerras. Essa é uma frase lapidária na mão que ele utiliza para definir o ser humano. Então eu vejo aqui, no fundo, uma questão antropológica. É esse dinamismo humano de, ao mesmo tempo, estar vertido para o outro, para a alteridade, para a convivência, mas ao mesmo tempo um grande potencial destruidor. O Kant vai chamar de insociável sociabilidade. Ao mesmo tempo que nós estamos vertidos para o outro, nós temos um elemento beligerante nas nossas relações. Depois vamos discutir se isso aí se potencializa na vida em sociedade ou não, mas penso que na raiz está essa dimensão aí beligerante. Mas por isso que o direito é tão importante, porque o direito vai ser o modo de conter minorar aquela história do como posso conter o gozo da sociedade sem ser tirânico. Sim. Que é uma frase que o Jerusalinski usa, que também está lá na Laranja Mecânica, né? Conter o princípio do prazer, conter o thanatos, esse instinto de morte. Mas estamos chegando então no direito. Temos que chegar. Vamos chegar no direito. E aí, porque é o modus de interditar. É um modo civilizatório de colocar limites. Dentro do processo civilizatório, justamente quando tu cria as regras, é que tu permite que todos consigam viver civilizadamente. E aí o direito... Minimamente, né? Exato, poderia dizer o seguinte, né? É que quando, por exemplo, nos casos de segregação, quando a segregação é contida
por alguma razão, e eu consigo olhar para o outro, o branco olhar para o negro, o cristão olhar para o judeu, né? Sim. E olhar para a sua condição e se comover que ele também é um ser humano, o que surge aí? Aí surge a ética, né? A ética surge quando o diferente é considerado na sua alteridade. Eu faço uma paridade axiológica entre eu e o outro. Exatamente. Aí estaríamos, digamos, num plano ético. Aí entramos Posso no dizer plano isso? ético e no plano do direito, né? Uhum. Vamos dizer assim, está claro que a gente poderia ver que... O direito normatiza isso, Isso, torna isso um dever ser. Um dever ser, né? Entendeu? Grandes Porque guerras, sozinho não vai acontecer e por isso que a moral tem que ser incorporada no direito para que os comportamentos possam ser deontologicamente postos no sentido de obrigação. Isso. Mas Sim. isso jamais anula a matriz, que é algo em nós Que está ali. que tem uma paixão pela morte, né? Isso não se anula. É tanático aí. É. Thanatos. Veja, Freud vai dizer nas entrelinhas uma coisa muito impressionante. Ele vai dizer que no sonho, o desejo que está mais forte no sonho é sempre um desejo de morte. Só que isso fica subterrado, né? Claro. Em todos Polemos, nós. Drayton, polemos e thanatos. Polemos e bellum. Exatamente, essa é a evolução. Polemos na Grécia, Na Grécia, bellum nos latinos. latinos. E depois, interessante, já que tu gostas disso, em alemão é Krieg, Krieg. na Krieg. verdade. E no dia a dia a gente usa Krieg. a palavra Krieg como obter, ganhar alguma coisa. Essa noção de, né, eu quero alguma coisa para mim. É. E aí eu lembro... Exatamente isso. Krieg, Essa tu faz questão- Krieg, né? E é bem semântico isso, assim, nesse sentido. Né? E aí eu lembro um autor que tinha muito caro, do século XIX, 18, 19, que é o Humboldt, o Wilhelm von Humboldt, linguista, que ele diz que língua e cultura são inseparáveis. Claro. E Sprache und Kultur. E, então, se eu ouço a palavra guerra aqui no sul do Brasil, essa palavra, bom, aquilo que eu aprendi nos livros de história, você é meu historiador aqui do lado, ou o joguinho que eu jogava na minha infância, que era o War, guerra, né? Sim, sim. Mas não os filmes que eu aqui assisti sobre a guerra. Agora, se eu falo, então, guerra em português, Krieg em alemão, se eu falo, e falei com uma senhora no sul da Alemanha, quando eu morei por lá, quando ela ouve a palavra Krieg, ela tinha, naquela época, 94, ela tinha 70 e poucos anos, 75 anos, evocava uma série de coisas essa palavra nela, isto é, a necessidade de se esconder, ela tinha problema com fogos de artifício, tanto com luminosidade como com o barulho, né? Então, para ver como as palavras, elas têm uma carga cultural muito forte. E significados que representam diferentes para cada um, né, que as ouve. Não? Essas camadas de sentido, elas estão muito ligadas a uma cultura. Porque eu ouvi essa palavra, é uma palavra, bom, é a tradução daquilo que eu em português entendo por guerra. Mas era mais para ela do que... O Mário mais deve do que estar o Mário deve estar se coçando para falar sobre a questão do significante quando representa para outro. Não é isso? Não, mas ele estava ali O psicanalista já está se coçando ali para falar. De fato, o campo semântico é como traduzir um queijo francês, traduzir para o português. É impossível, né? Porque cada queijo diz respeito a uma região, né? E os costumes daquela região, e tu traduz, e para nós, todos os queijos franceses traduz por queijo. Ou queijo camembert, mas o que diz camembert? Não é assim, né? E para puxar, assim, para puxar a brasa, né? para puxar a brasa para o nosso assado, né, Drayton? A palavra queijo não traduz
os milhares de queijos do mundo. Então, por isso que uma lei nunca abrange todas as hipóteses de aplicação. Então, assim como o queijo, não existe um queijo fundamental também, um queijo fundante, né? Sempre existe um dado queijo. Então, daí a faticidade faz com que Gadamer tenha dito aplicácio. Então, quando nós falamos em guerra, com a minha faticidade vai ter um processo de compreensão. A palavra cri vai ser diferente, e se eu não passei por guerra, ela pode passar ela simplesmente como algo para pegar e não com violência, por exemplo, que é o sentido da guerra. Então, nesse sentido, guerra e a linguagem. Guerra e sociedade. Porque o antagônico da guerra é a possibilidade de socialidade, né? Seja a comunidade, seja o laço social, o convívio com o outro, o convivium, né? O bellum é antagônico ao convívio. Mas a gente tem uma outra coisa que eu acho que perpassa tudo isso que nós estamos falando. Nós sempre estamos em guerra, em termos de mundo, no qual nós sempre estamos em guerra. Esta paz talvez seja uma palavra mais inventada do que esta, né? Do que o inimigo. É interessante nesse contexto. Nunca houve um período tão longo na história da Alemanha como agora, sem guerras. Sim, mas aí tu tira a Alemanha, como a né? guerra Claro, como marcou, porque foram duas as mais importantes do século XX, tiveram a Alemanha como centro. Então, para apoiar a tua tese, né, desses ciclos de guerra, sempre presente, ela é muito presente mesmo. Claro. Sim, só que as guerras foram deslocadas para a periferia, exatamente, considerando a Europa um centro, né? O inimigo construído foi sendo outro. Né? Ou está na África, ou está em Cuba, ou está na América Latina, ou está no Afeganistão, quer dizer, ou no Vietnã. Podemos escolher. E aí, é bom sempre fazer uma guerra longe da gente, né? Claro. Os Estados Unidos são bons nisso, outro, né? Os Estados Unidos são bons nisso, claro. né? É porque as vai guerras, guerrear lá fora. As guerras íntimas, próximas, é mais difícil de nós nos defrontarmos com elas. Quem é o inimigo, né? Claro. E é muito interessante porque a Freud vai localizar três inimigos, e que Lacan depois retoma no texto sobre a família dele, que ele chama o complexo do desmame, o inimigo é o outro materno, o complexo de intrusão, o inimigo é o fraterno, né? E o complexo de Édipo, já conhecido, que o inimigo é o pai, né? Que tal? Mas o principal inimigo mais frequente é o fraterno. O irmão é o inimigo. Pois. Invasão, né? Intrusão. Claro. E se nós pegarmos 1984 do Orwell, por exemplo, vai dizer que a guerra ali é a condição e que, no fundo, é a reprodução, né? Um regime precisa, aí volta ao texto do Eco que você trouxe, que é a construção do inimigo. Né? Que acaba sendo uma espécie de condição de possibilidade. Direito e literatura vai agora para o intervalo, mas na volta nós vamos discutir as questões paradigmáticas no âmbito jurídico que aconteceram a partir, por exemplo, da guerra, o que representou de avanço, que é paradoxal isso. Nós vamos discutir por que a Segunda Guerra representa um avanço para o direito. Bom, nós já voltamos para explicar isso depois.